Às vezes, o sangue não é um laço de amor, mas uma corrente que nos prende ao chão enquanto aqueles que deveriam nos proteger voam às nossas custas. No cenário gelado de Curitiba, onde as aparências costumam valer mais do que a verdade, acompanharemos a trajetória de uma mulher que foi reduzida ao papel de servente por sua própria família. Uma história sobre o peso da invisibilidade, o choque entre o status social e o caráter, e o momento exato em que o silêncio da humilhação se transforma no rugido da justiça. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O vento cortante de Curitiba assobiava pelas frestas das janelas de madeira da nossa mansão no Batel, trazendo aquele frio úmido que parece penetrar nos ossos. Eram 6 da manhã, quando o despertador vibrou na minha cabeceira, mas eu já estava acordada. Na verdade, eu mal tinha dormido. O som metálico das bandejas de prata sendo polidas na cozinha lá embaixo já ecoava na minha mente, antes mesmo de o primeiro raio de sol pálido tocar o jardim. Hoje não era um dia qualquer. Era o noivado da Isadora, minha irmã mais nova, e para a minha família eu não passava de um detalhe logístico que precisava ser escondido ou, pior, utilizado. Levantei-me e senti o chão de taco gelado sob os pés. Olhei para o uniforme cuidadosamente passado sobre a cadeira. Um vestido preto de corte impecável, avental branco engomado e uma touca discreta. Minha mãe, Estela, tinha sido enfática na noite anterior. Cecília, os Vossi são uma das famílias mais tradicionais de Santa Catarina. Eles prezam pela etiqueta, pelo serviço impecável. Você sabe como as coisas estão difíceis. Para o seu pai, se queremos que esse casamento salve nossas empresas, tudo tem que ser perfeito. E você, bem, você sabe que leva jeito para organizar as coisas, pois levar jeito era o eufemismo favorito dela para me escravizar. Enquanto Isadora passava os dias em spas e lojas de grife na rua 15 de novembro, eu era quem gerenciava os fornecedores, limpava a prataria que nossa única funcionária mensalista, a dona Dirce, já não dava conta por causa da idade e garantia que cada detalhe da casa estivesse brilhando. Meu pai, Heitor, um homem de bigodes aristocráticos e olhos frios, mal olhava na minha cara, a menos que fosse para pedir um café ou reclamar de um grão de poeira no escritório. Desci as escadas em silêncio. O cheiro de lustramóveis e café fresco já dominava o ar. Na cozinha, encontrei Dona Dirce com as mãos trêmulas, tentando organizar os canapés. Oh, és menina Cecília, você não devia estar aqui nessas roupas, mo. Ela sussurrou, os olhos marejados. Eu apenas sorri, um sorriso amargo que não chegava aos olhos, e comecei a ajudá-la. Eu tinha 24 anos, um diploma de administração que conquistei estudando nas madrugadas e um coração que estava se transformando em gelo, tão frio quanto a manhã lá fora. Por volta das 10 horas, Isadora apareceu na cozinha. Ela usava um hobby de seda que custava mais do que o salário anual da Dirce. Cecília, meu Deus, você ainda não terminou de polir as taças de cristal? O Bernardo chega em 2 horas com os pais dele. Se houver uma marca de dedo sequer, eu juro que vou ter um colapso, gritou ela, a voz estridente reverberando nas paredes de azulejos portugueses. Ela não me via como irmã. Eu era um obstáculo, um lembrete de que a perfeição que ela tentava vender ao noivo era sustentada pelo meu suor. Fique tranquila, Isadora. Estará tudo perfeito para o seu grande momento, respondi, mantendo a voz plana, sem emoção. Eu tinha aprendido que qualquer fagulha de resistência apenas alimentava o fogo do autoritarismo da minha mãe. O relógio de carrilhão na sala de jantar bateu 12:00. O som pesado do ferro batendo no bronze parecia um anúncio de sentença. Logo depois, ouvi o barulho de pneus sobre o T12 cascalho do pátio. O carro dos Voss tinha chegado. Eu terminei de ajustar o avental e respirei fundo. Estela entrou na cozinha como um furacão de perfume caro e desdém. Cecília, para o salão, agora. Lembre-se, cabeça baixa, serviço ágil. Não fale a menos que seja solicitada. Hoje você não é minha filha, você é a excelência do nosso serviço doméstico. Entendido? Eu assenti. O nó na minha garganta era tão grande que eu mal conseguia engolir a própria saliva.
Entrei no salão principal carregando uma bandeja de cristal com taças de espumante. O ambiente estava decorado com orquídeas brancas, e a luz que entrava pelas vitrais criava um caleidoscópio de cores sobre o tapete persa. Lá estavam eles: Isadora, radiante e falsa; meu pai, com sua postura de herdeiro de uma fortuna que já não existia; e os Voss, o patriarca, um homem de semblante severo; e a mãe, Adelaide Voss, uma mulher cuja elegância era tão afiada quanto uma navalha. O noivo, Bernardo, parecia deslocado, mas sorria para Isadora com uma adoração que me dava náuseas. Eu comecei a circular, servindo os convidados com a precisão de um autômato. Meus ouvidos captavam os fragmentos de conversas sobre iates, em Balneário Camboriú e investimentos na bolsa. Foi então que o momento aconteceu. Stella e Adelaide estavam próximas à lareira apagada. "O serviço de vocês é impecável, Stella", comentou Adelaide, observando-me com um olhar analítico enquanto eu recolhia uma taça vazia. "É difícil encontrar alguém tão jovem e tão dedicada hoje em dia. Onde conseguiram essa moça?" Senti o tempo desacelerar. O som das risadas de fundo pareceu se tornar um zumbido distante. Olhei de soslaio para minha mãe. Por um segundo, um milésimo de segundo, achei que ela hesitaria, mas o orgulho ferido e a necessidade de parecer superior foram mais fortes. "Oh, ela", disse Stella, com um risinho leve, como se estivesse descartando uma penugem da roupa. "Ela é apenas a empregada. Não a vemos como família, de forma alguma. É uma dessas pessoas que simplesmente nasceram para servir, sabe? Sem grandes ambições." Meu pai, que se aproximou no momento com um charuto apagado entre os dedos, assentiu com a cabeça. Aí completando a crueldade: "Algumas pessoas têm o dom da obediência em seu DNA. É uma peça útil na engrenagem, nada mais." O impacto daquelas palavras foi físico. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minha própria mãe me deserdara publicamente para manter as aparências diante dos sogros da filha favorita. Meus dedos apertaram a bandeja com tanta força que as juntas ficaram brancas. Eu queria gritar, queria jogar o cristal no chão e revelar quem eu era, mas minha voz estava presa sob anos de repressão. No entanto, o silêncio que se seguiu não foi o que eu esperava. Adelaide Voss não sorriu, nem mudou de assunto. Ela deu um passo à frente, estreitando os olhos claros enquanto fixava o olhar no meu rosto. Eu tentei desviar o olhar, mas algo na autoridade dela me obrigou a sustentar a conexão. O rosto da minha mãe começou a perder a cor, passando de um rosa saudável para um pálido cinzento, enquanto percebia que a reação de Adelaide não era de concordância. "Espere um pouco", disse Adelaide, sua voz agora carregando um peso que fez todos na sala se calarem. Bernardo e Isadora pararam de rir e olharam em nossa direção. "Eu conheço esse rosto. Você é aquela pessoa?" O silêncio que se instalou foi total. Dava para ouvir o crepitar das velas decorativas e a respiração pesada do meu pai. Stella tentou gaguejar algo, uma explicação, uma desculpa, mas as palavras morriam em sua boca. Isadora olhava de mim para a sogra, a confusão e o medo começando a nublar seus olhos cuidadosamente maquiados. Eu mantive a bandeja firme. Pela primeira vez em anos, senti um calor estranho começando a subir pelo meu peito. Não era vergonha, era o início de algo que eu não sentia há muito tempo. Poder. O ar parecia ter sido subitamente sugado daquela sala, deixando um vácuo, onde apenas o som do vento batendo contra as vidraças do casarão no batel podia ser ouvido. Minha mãe, Stella, estava com a boca entreaberta, mas nenhum som saía de sua garganta. Ela parecia uma estátua de cera começando a derreter sob o calor do olhar inquisidor de Adelaide Voss. Meu pai, Heitor, pigarreou, um som seco e nervoso, tentando desesperadamente retomar o controle de uma narrativa que estava escapando por entre seus dedos trêmulos. Eu, por outro lado, sentia o peso da bandeja de prata em minhas mãos como se ela pesasse toneladas, mas minhas pernas estavam estranhamente firmes. Adelaide não desviou os olhos de mim. Ela deu um passo à frente, ignorando o perfume sufocante de jasmins que decorava o ambiente, e se aproximou o suficiente para que eu pudesse ver o brilho de reconhecimento real em suas pupilas.
Estela, você disse que ela é a empregada? Perguntou Adelaide. Sua voz agora tingida com uma nota de incredulidade que beirava o sarcasmo. Você tem certeza disso? Porque eu passaria o resto da minha vida apostando que esta jovem é a consultora que salvou a nossa subsidiária de logística em Itajaí no semestre passado. A pessoa que enviou os relatórios de análise de risco mais brilhantes que eu já li em 30 anos de mercado, o nome no contrato era Cecília M. Albuquerque. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado do que o anterior. Isadora, minha irmã, soltou um risinho nervoso, um som agudo que cortou a tensão como uma faca cega. Adelaide, querida, deve haver algum engano. A Cecília, bem, ela mal sai de casa. Ela ajuda com a limpeza e a cozinha porque não tem muita aptidão para outras coisas. Você sabe como é. Algumas pessoas não nasceram para os livros. Isadora tentou tocar no braço da sogra, mas Adelaide se esquivou com uma elegância gélida. Eu olhei para Isadora. Ela estava linda em seu vestido de noiva de grife, mas pela primeira vez eu não senti inveja ou tristeza. Senti pena. Pena da cegueira dela. Omiama é de Martins, o sobrenome da nossa avó que vocês tanto detestam, eu disse, minha voz saindo mais clara e firme do que eu jamais imaginei que sairia. Eu coloquei a bandeja de prata sobre uma mesa lateral de jacarandá com um baque surdo, mas definitivo. E não, Isadora, eu não. Mal saio de casa. Eu estudo enquanto você dorme as suas manhãs de ressaca. Eu trabalho remotamente como analista freelancer desde que terminei a faculdade que eu mesma paguei, trabalhando escondida no turno da noite em uma cafeteria no centro cívico. Minha mãe deu um passo em minha direção, o rosto pálido agora manchado por 2 manchas vermelhas de fúria nas bochechas. Cecília, cale-se agora. Como ousa envergonhar sua irmã e seu pai dessa maneira? Peça desculpas a dona Adelaide por essa mentira absurda e volte para a cozinha. A voz dela tremia, não de arrependimento, mas de puro terror social. Para Estela, a verdade era um vírus que ameaçava a imunidade da sua imagem de família perfeita. Adelaide, no entanto, soltou uma risada curta e seca. Envergonhar? Estela, você deveria estar de joelhos agradecendo por ter alguém com esse intelecto sob o seu teto. Eu passei meses tentando localizar a C.M. Albuquerque para oferecer uma posição de diretoria técnica no Grupo Voz. A agência de consultoria me disse que ela era extremamente reservada e preferia o anonimato. Ela então se voltou para o filho, Bernardo, que assistia a tudo com os olhos arregalados. Bernardo, você tem noção de que a sua futura cunhada é a razão pela qual o seu bônus de performance este ano foi triplicado? Bernardo olhou para mim, depois para Isadora e então para o chão. Ele parecia ter percebido, naquele instante, que estava entrando para uma família construída sobre areia movediça. Meu pai, tentando um último e patético esforço de salvamento, forçou um sorriso que parecia uma careta de dor. Vejam bem, Adelaide, Heitor aqui. E nós apenas queríamos testar a resiliência da Cecília. Você sabe-se, uma educação espartana. Queríamos que ela valorizasse o trabalho duro antes de assumir as empresas da família. O nível de hipocrisia era quase nauseante. O cheiro do café fresco que eu mesma havia passado agora me causava reviravoltas no estômago, misturado ao cheiro de mofo escondido por trás das cortinas de veludo. Empresas da família, pai? Eu perguntei, caminhando até o centro do tapete persa. Quais empresas? Aquelas que você hipotecou para manter esse casarão e as viagens da Isadora? Ou aquela cujas dívidas eu venho renegociando anonimamente através de terceiros para que a dona Dirce e os outros funcionários não fiquem sem salário? A máscara caiu. Heitor se afundou na poltrona, o charuto apagado caindo de sua mão trêmula. Isadora começou a chorar, um choro ruidoso e infantil. Percebendo que o seu castelo de cartas estava sendo soprado por um furacão que ela mesma ajudou a criar, Estela simplesmente se sentou, cobrindo o rosto com as mãos, talvez percebendo que a empregada era, na verdade, o único pilar que sustentava o teto sobre suas cabeças. Adelaide Voz caminhou até mim. Ela era mais baixa do que eu, mas sua presença preenchia todo o salão. Cecília, ela disse, ignorando o drama teatral dos meus pais. Minha oferta de trabalho continua de pé.
E garanto que o salário é mais do que suficiente para você morar onde quiser, longe de pessoas que não conseguem enxergar o valor de quem está ao lado delas. O contrato de consultoria que você assinou termina em 30 dias. Eu quero você na sede do grupo em Joinville na segunda-feira. Como minha sócia júnior, eu olhei para o relógio de carrilhão. O tempo de servidão tinha acabado. Eu não. Sentia ódio, apenas uma libertação avassaladora. Olhei para minha mãe, que ainda evitava meu olhar, e para Isadora, que me olhava com um misto de raiva e inveja pura. Eu estarei lá, Adelaide. Mas antes, eu tenho algumas contas a acertar nesta casa. Afinal, como minha mãe disse, eu sou excelente no serviço doméstico. E hoje, eu vou fazer uma limpeza completa. Virei as costas para eles e caminhei em direção às escadas. Cada passo que eu dava sobre o taco de madeira parecia um prego sendo batido no caixão daquela farsa. Eu precisava arrumar minhas coisas. Não o uniforme, não o avental, mas os livros, o meu laptop e a dignidade que eles tentaram me roubar por tanto tempo. A vingança não seria um prato frio, seria uma vida nova, construída sobre as ruínas da vaidade deles. Ao chegar no topo da escada, parei e olhei para baixo. Adelaide ainda observava a cena, com um desprezo olímpico pela minha família. O noivado de Isadora não seria mais sobre flores e champanhe, seria sobre as rachaduras que agora todos podiam ver. O som da porta do meu quarto se fechando foi como o bater de um martelo em um julgamento final. Aquele cubículo, que ficava nos fundos da mansão, perto da área de serviço, era o único lugar onde eu podia respirar, embora o ar ali fosse sempre mais frio e úmido do que no restante da casa. O cheiro de sabão em pó e amaciante barato, que eu usava para lavar minhas próprias roupas à mão, impregnava as paredes descascadas. Comecei a abrir o guarda-roupa de compensado, cujas dobradiças rangiam como se protestassem contra a minha partida. Não havia muito o que levar. Algumas calças jeans surradas, blusas de lã que eu mesma tricotara para enfrentar as geadas curitibanas e, o meu maior tesouro, uma pilha de livros, técnicos e o meu laptop, que era o portal para a vida que eu vinha construindo em segredo. Enquanto eu dobrava uma das blusas, ouvi passos pesados e apressados no corredor de taco. A porta foi escancarada sem qualquer cerimônia. Era Estela. Seus olhos estavam vermelhos, e o rímel caro havia borrado, criando sulcos escuros em seu rosto empalidecido. Atrás dela, Isadora soluçava, segurando a barra do vestido de noiva como se fosse um amuleto de proteção que acabara de perder o poder. "Você ficou louca, Cecília?" Estela gritou, a voz falhando pelo ódio e pelo desespero. "O que você acha que fez lá embaixo? Você destruiu a reputação desta família na frente da mulher mais poderosa do estado. Você tem noção de que os Voss iam investir na importadora do seu pai? Agora, por causa do seu showzinho de vítima, estamos arruinados. Eu nem sequer parei de arrumar minha mala." A calma que me habitava era quase assustadora. "Eu não fiz nada, mãe. Eu apenas disse a verdade. Você foi quem me apresentou como a empregada. Você foi quem disse que eu não tinha ambições. Eu só confirmei que sou muito boa no que faço. A diferença é que agora eu vou ser paga por isso, e não vai ser com o teto mofado desta casa." "Você não vai a lugar nenhum", Isadora interveio, aproximando-se com os punhos cerrados. "Você vai agora mesmo lá embaixo, e vai dizer para a Adelaide que tudo foi uma brincadeira de mau gosto, que você teve um surto psicótico. Se o Bernardo desistir de mim por causa desse escândalo, eu juro que acabo com você." Olhei para minha irmã. O rosto dela, que eu sempre achei tão angelical, agora me parecia uma máscara de egoísmo puro. O brilho dos diamantes que ela usava parecia opaco diante da feiura do seu caráter. "Bernardo não vai desistir. De você por minha causa, Isadora. Ele vai desistir porque percebeu que você, o papai e a mamãe são como as fachadas desses prédios antigos do centro histórico. Bonitos por fora, mas caindo aos pedaços e cheios de cupim por dentro." Estela tentou me segurar pelo braço, as unhas bem feitas cravando na minha pele. "Você nos deve isso, Cecília. Nós te demos um nome. Nós te mantivemos aqui." Eu me soltei com um movimento brusco e firme. "Vocês me mantiveram aqui como mão de obra gratuita. O nome que vocês me deram
Vocês mesmos tentaram apagar hoje cedo. Agora, saiam do meu quarto. Eu tenho uma vida para começar. Elas ficaram ali, estáticas, enquanto eu fechava o zíper da minha única mala de lona. Passei por elas sem olhar para trás. No corredor, o silêncio da casa era absoluto, interrompido apenas pelo tic-tac irritante do relógio da sala, que agora parecia contar os segundos para a derrocada final dos Albuquerque. Desci as escadas, não pela escada de serviço, mas pela principal, pisando com força no tapete persa que eu mesma tinha aspirado naquela manhã. No hall de entrada, Adelaide Voss me esperava. Ela estava encostada na porta de carvalho, observando o caos com uma calma soberana. Bernardo estava do lado de fora, no jardim, falando ao celular com uma expressão de choque. Meu pai, Heitor, havia sumido, provavelmente refugiado em seu escritório com uma garrafa de uísque, incapaz de encarar a realidade que eu havia desnudado. Pronta? Perguntou Adelaide, seus olhos analíticos percorrendo minha mala simples. Mais do que pronta, respondi. Saímos para o ar gelado da tarde. O céu de Curitiba estava carregado, um cinza profundo que prometia chuva. Adelaide me conduziu até seu carro, um sedã preto impecável. Quando o motor deu a partida e o casarão começou a diminuir no espelho retrovisor, senti um peso imenso saindo dos meus ombros. Eu não era mais a invisível, eu não era mais a empregada. As semanas seguintes foram um borrão de produtividade e descoberta. Adelaide me instalou em um flat moderno em Joinville, perto da sede do Grupo Voss. Pela primeira vez na vida, eu tinha uma chave que era só minha, uma cama onde ninguém me acordava. Aos gritos e um escritório onde minha voz era não apenas ouvida, mas respeitada. Como sócia júnior e diretora de estratégia, mergulhei nos números do grupo. Descobri que Adelaide não me contratou apenas por caridade. Ela precisava da minha visão periférica, da minha capacidade de antecipar crises que ninguém mais via. No entanto, o passado não morre tão fácil. Enquanto eu reconstruía minha identidade sob as luzes fluorescentes das salas de reunião e o cheiro de café expresso caro, as notícias da mansão no Batel chegavam como ecos de um naufrágio. Através de fontes do mercado, soube que a importadora do meu pai havia entrado em processo de falência oficial. Sem o aporte dos Voss, os credores caíram como abutres sobre os bens da família. Certa noite, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Cecília, a voz era de Bernardo. Ele parecia exausto. Oi, Bernardo. O que você quer? Eu terminei com a Isadora. Eu não consegui, Cecília. Depois de ver como eles tratavam você, eu comecei a prestar atenção em como ela falava dos garçons, dos motoristas, de mim. Ela não ama ninguém além da própria imagem. Sinto muito por você, Bernardo, mas não posso dizer que estou surpresa. Há mais uma coisa, ele continuou, a voz baixando de tom. Sua mãe está desesperada. Eles receberam uma ordem de despejo. O casarão foi a leilão para pagar dívidas trabalhistas e bancárias. Ela me pediu para implorar que você falasse com a minha mãe para interceder. Senti uma pontada de algo que poderia ser compaixão, mas que logo foi substituída por uma fria justiça. Eles colheram o que plantaram, Bernardo. Durante anos, eu fui a segurança deles, e eles me chamaram de servente. Agora, eles vão descobrir o que é servir à própria realidade. Desliguei o telefone. Olhei pela janela do meu escritório à vista noturna da cidade. Eu tinha um plano. Adelaide me dera carta branca para expandir o setor imobiliário do grupo. Eu sabia exatamente quem seria o comprador anônimo daquele casarão no Batel. Mas eu não voltaria para lá para limpar o chão. Eu voltaria para fechar as portas de um passado que nunca me pertenceu de verdade. A vingança, percebi, não. Era sobre ver o sofrimento deles, mas sobre a minha total e absoluta indiferença em relação ao destino de quem me negou um lugar à mesa. Mas, antes de encerrar esse capítulo, eu precisava de um último confronto. Um onde eu não estaria de avental, mas segurando a escritura da vida deles. A chuva fina e persistente de Curitiba, aquela que os locais chamam de tapioca, caía impiedosamente sobre o asfalto cinzento da Avenida Visconde de Guarapuava enquanto eu dirigia meu novo carro em direção ao Batel.
O aquecedor estava no máximo, mas eu ainda sentia um calafrio que não vinha de fora. Era o peso das memórias. 6 meses haviam se passado desde que saí daquela mansão com uma mala de lona e a alma ferida. Hoje, eu voltava vestindo um terninho de corte italiano cinza chumbo, sapatos de couro legítimo e uma pasta de couro que continha o destino final dos Albuquerque. O cheiro de estofado novo do carro era o oposto do cheiro de mofo e desinfetante barato que impregnava meus dias de servidão. Ao dobrar a esquina da rua arborizada onde cresci, vi que o jardim, antes impecável sob meus cuidados, agora estava entregue ao mato e às folhas secas de plátano. A fachada imponente, que minha mãe exibia como um troféu de nobreza, parecia cansada, com a pintura descascando perto das calhas entupidas. O cartaz de leiloado se não estava pregado no portão de ferro, um selo de vergonha que Heitor certamente tentou esconder dos vizinhos até o último segundo. Estacionei sem pressa. Respirei fundo, sentindo o ar úmido e gelado invadir meus pulmões, e caminhei até a porta principal. Não usei a campainha. Eu tinha a chave. Na verdade, eu tinha todas as chaves agora. O hall de entrada estava na penumbra. O lustre de cristal, que eu costumava limpar gomo por gomo subida em uma escada instável, estava apagado, acumulando uma fina camada de poeira. O silêncio era interrompido apenas pelo som rítmico da chuva batendo no teto. Ouvi vozes vindas da sala de jantar. Eram vozes agudas, carregadas de uma angústia que eu conhecia bem, mas que nunca viera deles. Eu não vou para um apartamento de 2 quartos no portão, Heitor. É humilhante. O que eu vou dizer para as minhas amigas do clube? A voz de Stella ecoou, embargada pelo choro. Você não vai dizer nada, Stella, porque não temos mais amigas, nem clube, nem dignidade. Meu pai respondeu, o tom de voz antes autoritário agora reduzido a um rosnado impotente. Aquele maldito banco não aceitou a contraproposta. O comprador anônimo arrematou tudo. A casa, os móveis, até o piano que a Isadora nunca aprendeu a tocar. Temos 2 horas para sair daqui antes que o oficial chegue. Entrei na sala de jantar sem fazer barulho. Eles estavam cercados por caixas de papelão mal fechadas. Isadora estava sentada em um canto, usando um moletom velho, os olhos inchados, longe da imagem da noiva glamurosa que quase se casou com um herdeiro dos Voss. Quando ela me viu, deu um pulo, o rosto se transformando instantaneamente em uma máscara de ódio. O que você está fazendo aqui, Cecília? Veio rir da nossa desgraça? Veio esfregar na nossa cara que está trabalhando para a Adelaide? Isadora gritou, apontando o dedo trêmulo para mim. Stella e Heitor se viraram. Minha mãe tentou recompor a postura, ajeitando o cabelo desgrenhado, mas o desespero em seus olhos era transparente. Cecília, você falou com a Adelaide? Você conseguiu o empréstimo que pedimos através do Bernardo? Diga que você veio nos salvar. Afinal, somos sua família, sangue do seu sangue. Caminhei lentamente até a mesa de jacarandá, onde tantas vezes servi jantares luxuosos enquanto permanecia de pé, faminta. Coloquei minha pasta sobre a madeira fria. Engraçado você mencionar a palavra família, mãe. Na última vez que estivemos nesta sala, você disse a todos que eu era apenas a empregada, que eu não tinha ambições e que não pertencia a este círculo. O sangue parece ter uma importância muito seletiva para você. Heitor deu um passo à frente, tentando usar aquela velha tática de intimidação. Deixe de rancor, menina. O mundo dá voltas. Se você tem algum poder agora, use-o para manter o teto sobre a cabeça dos seus pais. É o seu dever moral. Sorri. Um sorriso que não carregava veneno. Apenas uma constatação gélida. Meu dever moral terminou no momento em que vocês me transformaram em fantasma dentro da minha própria casa. Mas você tem razão. Heitor, o mundo dá voltas. E as voltas que ele deu trouxeram a escritura desta casa diretamente para as minhas mãos. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo trovão que ressoou ao longe. Stella cambaleou para trás, apoiando-se em uma das caixas. O quê? Você é o comprador anônimo. O Grupo Voss comprou a propriedade como investimento, mas a decisão final sobre o uso do imóvel é minha. Eu sou a nova proprietária majoritária desta estrutura. Abri a pasta e retirei os documentos legais,
deslizando-os sobre a mesa. Eu não vim aqui para salvar vocês. Vim para garantir que a saída seja feita conforme a lei. O oficial de justiça está no portão, aguardando meu sinal. Isadora começou a soluçar histericamente. Heitor parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos, mas foi Estela quem me surpreendeu. Ela caiu de joelhos, as mãos juntas em súplica. Cecília, por favor, não nos jogue na rua. Onde vamos morar? Nós não temos nada. Eu te imploro, minha filha. Olhei para ela e, por um momento, a pequena Cecília, aquela que chorava escondida na lavanderia, quis abraçá-la. Mas a mulher que eu me tornara sabia que o perdão não significa conivência com o abuso. Vocês têm o apartamento no portão que o banco liberou com o resto do que sobrou da liquidação. É modesto, mas é mais do que eu tive durante anos enquanto morava no quarto de serviço sem aquecimento. Caminhei até a cozinha. Dona Dirce estava lá, sentada em um banquinho, com uma pequena sacola de pano. Ela me olhou com um brilho de orgulho nos olhos cansados. Fui até ela e segurei suas mãos calejadas. Dona Dirce, eu comprei uma casa pequena e confortável perto da sede em Joinville. Tem um jardim de inverno e sol o dia todo. Se a senhora quiser, pode morar lá comigo. Não como funcionária, mas como a única pessoa que me tratou como ser humano nesta vida. O salário de aposentadoria que eles nunca pagaram, eu já depositei na sua conta hoje de manhã. A velha senhora me abraçou, chorando baixinho. Você sempre foi um anjo, Cecília. Eles nunca mereceram você. Voltei para a sala. Meus pais e minha irmã me olhavam como se eu fosse uma estranha de outro planeta. O tempo acabou. Os carregadores estão lá fora. Eles vão levar apenas o estritamente pessoal. O resto, os móveis, os quadros, as lembranças de uma grandeza falsa, ficará comigo. Vou transformar este lugar em uma fundação de apoio e capacitação para jovens mulheres em situação de vulnerabilidade. Mulheres que, como eu, foram ensinadas que nasceram apenas para servir. Saí da casa enquanto os oficiais entravam. No jardim, senti a chuva lavar a última camada de amargura que ainda restava em mim. Eu não sentia a alegria vingativa que os vilões de cinema sentem. Sentia algo muito mais potente. Paz. O peso daquelas paredes não era mais meu. O batel, com sua arrogância e seus segredos, ficava para trás. Entrei no carro e liguei o rádio. Uma música suave preencheu o espaço. Olhei pelo retrovisor e vi minha mãe na porta, olhando para o nada, percebendo que a empregada tinha acabado de fechar as portas do reino de aparências que ela tanto amava. Acelerei o carro, deixando Curitiba e o passado para trás. Eu tinha uma reunião em Joinville, uma nova estratégia para traçar e uma vida inteira para viver, onde eu nunca mais seria invisível. A vingança mais doce, descobri enfim, era simplesmente ser feliz e livre de quem nunca soube me amar.